Olá, amigos do YouTube, é uma satisfação muito grande estar aqui novamente com vocês. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês qual é a diferença entre a persistência e a teimosia. Então vamos lá. Persistência. Persistência é você insistir no caminho certo, no caminho que vai levar você à plenitude, à realização. Isto é o caminho que o Espírito quer de você. É o caminho que o seu eu superior quer que você siga. Teimosia é o insistir no caminho errado. O que é o caminho errado? O caminho errado é aquilo que o Espírito não quer para você. Mas você, como está no processo mental, está iludido pela mente, você insiste nesse caminho errado. E a teimosia sempre vai levar você à dor, ao sofrimento, e lá na frente joga você no fundo do poço. Então é muito importante que vocês saibam distinguir um do outro, para evitar sofrimento, para evitar dor. Persistência é insistir no caminho certo. Insistir no caminho certo é aquele caminho que o Espírito quer de você. Portanto, o Espírito, quando você está conectado aos sentimentos, conectado à alma e não está tão ligado nas ilusões da mente, o Espírito consegue conversar com você e passar para você os sinais de que ele quer que você siga aquele caminho. Então vamos lá. Existem três pilares, é um tripé. São três bases, três alicerces que vão mostrar para você se você está na persistência ou se você está na teimosia. Então vamos lá. O primeiro sinal é da alma. A alma, o espírito, ele se comunica com a gente mais através dos sentimentos. Então é aquela coisa que você sente no peito, aquela vontade gostosa de você fazer alguma coisa, de você seguir em frente. Então o espírito, quando ele quer uma coisa, ele coloca vontade no coração da gente. Coloca vontade, coloca o dom, coloca a ânsia de seguir um caminho, né, de realizar alguma coisa. Então o primeiro dos três é sinais da vida, sinais da alma, sinais do espírito. Então os sinais do espírito, eles são muito sutis e a gente tem que estar muito ligado nos nossos sentimentos, no nosso peito, na nossa alma, para poder receber esses sinais. Agora, no dia a dia, nós sabemos que todos nós estamos mais nos processos mentais, infelizmente. Por isso que a gente apanha tanto e sofre tanto. Porque a mente é burra, a mente ela não tem inteligência. A mente é apenas um grande computador que guardou e está guardando tudo aquilo que você viveu nesta vida e de outras vidas. Então, ela não raciocina, ela consulta os arquivos, consulta as informações que você recebeu da cultura, que você recebeu da sociedade, e ela procura então fazer uma avaliação e mostrar para você que o caminho é aquele. Ela não tem a inteligência, a essência, que diz que aquilo é bom para você ou não. E infelizmente todos nós, a maioria de nós, estamos mais conectados a essa mente do que a alma. Então o que acontece? Os sinais da alma, como sentimentos, como sentir que aquilo é para nós ou não, muitas vezes está bloqueado e você não consegue ouvi-los. E quando ouve, não dá atenção. Então, além os sinais da vida, não são só os sentimentos. Eles também podem vir através de, por exemplo, de sinais da vida. Por exemplo, você está na rua, de repente você encontra uma pessoa que não via há muito tempo e ela fala alguma coisa tem a ver com aquilo que você está procurando. Ou então você vai procurar um livro, quando você abre o livro tem uma letra bem garrafal assim, que diz justamente aquilo que você está procurando. Ou é um programa de televisão que você liga, que mostra justamente aquilo que você está correndo atrás. Ou é no dia a dia, na observação da vida. Então os sinais, eles podem vir de múltiplas formas. Como nós estamos normalmente desconectados dos sentimentos, ele procura mostrar para a gente de formas mais concretas. Mas acontece que se nós estivermos muito no processo mental, muito no orgulho de queremos fazer uma coisa porque queremos, nós não vamos enxergar nenhum dos sinais. Nem o sinal mais sutil dos sentimentos e muito menos os sinais que a vida vai lhe dar através de mensagens, de livros, de amigos que vão falar com você. Você não vai se antenar em nada, vai seguir a mente com orgulho, com a vaidade,
e lá na frente você vai quebrar a cara, sofrer, apanhar, cair para o fundo do poço. Então, o primeiro sinal dos três alicerces, o primeiro é o sinal da alma. Fique atento. E ele não vem só através dos sentimentos. Ele pode vir através de várias formas. Fique antenado. O segundo é a vontade. A vontade. Quando o Espírito quer que você faça alguma coisa, ele põe uma vontade no peito, uma vontade forte, uma vontade gostosa de você ir lá e fazer e realizar. E essa vontade é inquebrantável. Essa vontade, ela continua firme, mesmo que você receba um não aqui, um não lá na frente, um não lá na frente. Você pode se abalar, mas a vontade está lá. Aquela vontade não, de seguir em frente, eu vou conseguir, eu vou em frente, eu quero isso para mim, eu quero. A vontade é inquebrantável. Então, quando a vontade é inquebrantável, ela continua firme mesmo se você for recebendo vários nãos, várias portas fechadas, ela continua firme. Então é um sinal que você está no caminho da persistência. Porque se a vontade vai diminuindo, se ela vai diminuindo ao longo dos não que você vai recebendo, ao longo das portas que vão se fechando na sua cara, é sinal que você não está no caminho da persistência, está no caminho da teimosia. Então a alma já começa a mostrar, tirar a vontade de você, deixar você sem vontade. Então a vontade vai diminuindo. Na verdade não é a vontade que vai diminuindo, é o desejo. Porque a vontade é só a vontade da alma. Então a vontade existe quando você está na persistência. Quando você está na teimosia, é o desejo. Então aquele desejo vai diminuindo. Mas você, se você está iludido, porque você quer, porque quer aquilo, você continua em frente, continua recebendo os não, portas fechadas, mas você começa a perceber que o desejo, que o desejo vai diminuindo. Chega até um ponto que para você levantar da cama, para tentar realizar aquele desejo que você quer, é muito difícil. Você levanta da cama com muita dificuldade, muitas vezes não consegue, fica doente. É a alma querendo mostrar para você, olha, não é este caminho, muda de rumo. Mas, como nós estamos num processo mental, nas ilusões, nas besteiras da mente, não, eu quero, porque eu quero acontecer, porque eu quero mostrar para os outros, eu quero mostrar para mim mesmo, e porque eu quero conseguir. Tá, e você vai, e leva tudo não na cara. Você percebe que o desejo vai diminuindo, mas você insiste. Então é o segundo pilar dos três. Primeiro, sinais da alma. Se a alma mostrar sinais de que você deve seguir em frente, você ouviu os sinais, vai em frente, que é a persistência, que é o que a alma quer de você. Se você não ouviu nada, não teve sinal nenhum, péssimo indício de que você não está no caminho do seu espírito. Então você provavelmente aí você já está na teimosia. E o segundo tripé é aquele que eu falei agora, a vontade. Se a vontade continua inquebrantável, mesmo após muitos nãos que você recebeu, muitas portas fechadas, se ela continua firme, se ela continua com aquela vontade de querer seguir em frente, é a persistência. Se o desejo diminui, vai diminuindo, é a teimosia. Você está no caminho da teimosia, no caminho errado. Bom, e agora o terceiro sinal que você, o terceiro alicerce do tripé, que você vai analisar. Você já analisou os sinais da alma, analisou a vontade, agora você vai analisar a dor do não. Veja bem, quando você está na persistência, você recebe um não. Tudo bem, vai abalar, vai doer, ninguém gosta de receber um não. Mas aquele não dói, mas você, como está com a vontade, você pode estar na persistência, você continua em frente. O segundo não, doeu, vai doer. Mas doeu mais que o primeiro? Se doeu mais que o primeiro, já é um indício, é um leve indício que você está no caminho da teimosia. Se doeu igual, tudo bem. Provavelmente está no caminho da persistência. Porque quando a alma quer tirar você de um caminho, a cada não que você recebe, o não é mais dolorido, é mais complicado, é mais duro, é mais sofrido. Então, se o segundo não foi igual ao primeiro, provavelmente, ainda você vai ter que testar mais um pouco, provavelmente você já está no caminho da persistência.
Mas se o não já doeu um pouquinho mais que o primeiro, fique atento. E o terceiro não? Pá! Recebeu um terceiro não na cara. Doeu igual a segunda, igual a primeira? Opa! Eu estou persistindo, eu estou no caminho certo. Agora, se o terceiro não doeu mais que o segundo não, e o segundo não doeu mais que o primeiro, opa! É bom você começar já a parar, porque você já está no caminho da teimosia, no caminho errado. Porque quando a alma quer tirar você do caminho errado, os nãos vão ficando cada vez mais sofridos. E se você continuar insistindo, você que está na teimosia, vai receber um não, vai doer mais, o outro vai doer mais ainda, o outro vai te jogar no chão, o outro vai te chutar você, o outro vai jogar você no buraco. Vai aumentando cada vez mais a complicação. Até você não aguentar mais e ter que cair fora. Mas aí até aí você já sofreu tanto, apanhou tanto, perdeu tanto, né? Se machucou tanto. Não precisa. Já a partir do terceiro não, você já pode parar, meditar e ver, opa, está sofrendo, doer, meu não está cada vez mais dolorido. O meu desejo está diminuindo. Eu não recebi sinal nenhum da alma que eu devo seguir esse caminho ou não. Opa, eu estou na teimosia. Ou recebi um terceiro não, ou um quarto não. Mas esse não é igual aos nãos que eu já recebi, eu não senti. Lógico, eu não gosto de receber não, ninguém gosta, mas doeu igual aos outros. E a minha vontade continua firme. Eu quero conseguir isso, eu quero realizar isso. Sinais da alma, pode ser que eu recebi, pode ser que eu não recebi. Mas se eu já estou tendo esses indícios que a vontade continua firme e que meus não estão me machucando, opa, eu estou na persistência, então eu vou insistir nisso, eu vou continuar nisso. Eu vou até parar um pouquinho, dar uma relaxada para ver se a vida me dá algum sinal para mim seguir um caminho melhor, ou então mudar alguma estratégia, ou fazer alguma coisa para, sei lá, para facilitar um pouco mais essa minha vontade, mas é por aqui que eu vou. Então é a persistência. Então e aí, gente? É um tripé. Sinal da alma, a vontade e a intensidade dos nãos. E agora, para encerrar o vídeo, eu queria falar de um caso de persistência, mas um caso bem emblemático, um caso que muita gente tem conhecimento, é um caso público, que muitos têm conhecimento, mas é um caso muito bonito de persistência, mas uma persistência muito forte e muito firme. Eu vou falar do caso do Sylvester Stallone. O Sylvester Stallone, quando criança, já desde pequeno, já teve problemas, né? Ele teve um problema de paralisia facial, teve um lado da face paralisado, então ele tinha dificuldades de falar, de se expressar. Então quando criança já começou a sofrer bullying na escola, um bullying pesado, mas ele tinha uma vontade, não um desejo, uma vontade. Puxa vida, eu queria ser ator, eu queria estar no cinema. Eu queria ser um super-herói. Quem via aquilo falava, mas isso é bobeira, besteira de criança. Então o que ele fazia? Ele ia no cinema, via aqueles filmes de super-herói, aqueles filmes de Flash Gordon, aqueles filmes de Sansão, de Hércules, aqueles super-heróis que tinham na época, né, no cinema. Ele sentava lá na cadeira do cinema e falava, poxa vida, eu vou estar aí ainda. Eu quero ser ator, eu quero estar no lugar desses atores, eu quero ser um Hércules, eu quero ser um Sansão, eu quero estar aí. Ele tinha aquela vontade, aquele desejo. E que quando ele falava dessa vontade, para os outros, todo mundo ria dele. Poxa vida, um rapaz aí que tem um problema de paralisia facial. Até hoje ainda, quando o Sylvester Stallone fala, você pode ver que quando ele fala, um lado da boca dele ainda fica meio imóvel, né? Até hoje. Então quem ouvia ele falando isso, os próprios pais dele, quando ouvia ele falando isso, menino, isso é besteira, para com isso, você não vai trabalhar em cinema, você não vai ser ator,
Você procura outra profissão, né? É porque eles sabiam que na mente deles, né, eles achavam que era uma coisa impossível. Mas ele tinha aquela vontade, não, eu vou ser ator. Eu vou ser ator. É uma coisa que queimava no peito dele. Queimava no peito, por isso que não era desejo. Desejo é a coisa da mente, do orgulho. Ele tinha aquela coisa que movia ele. Então ele já começou, então, logo na adolescência, entrando na juventude, já foi fazer cursos de ator, começou já a procurar diretores, estúdios, já começou a receber muitos nãos. Então o caso é emblemático porque o próprio Sylvester Stallone deu uma entrevista e falou: antes de eu conseguir o papel de Rocky Balboa, eu recebi mais de 100 nãos. Quando ele disse que recebeu mais de 100 nãos, é porque ele perdeu a conta de quantos nãos ele recebeu. E como eram muitos, então muitos, ele falou, com certeza eram mais de 100, eu não contei. Então eu recebi mais de 100 nãos até conseguir o papel de Rocky Balboa, que foi o grande sucesso que estourou a bilheteria no mundo inteiro e levou ele ao estrelato. Mas então ele foi recebendo nãos, ele foi procurar, ele batia em tudo e qualquer estúdio que existia naquela época nos Estados Unidos. Ele ia procurar todo e qualquer diretor, produtor, e procurou todos. Não. Era um não. Mas a vontade dele continuava cada vez mais inquebrantável. Daí perguntaram para ele: Sylvester Stallone, mas quando você começou a receber esses não doía, não dava vontade de você desistir, jogar tudo para o alto e parar com tudo e largar isso? Eu falei, não, porque cada não que eu recebia, eu já não sentia mais nada. O primeiro não eu senti, doeu, machucou. O segundo não, machucou menos. Do terceiro em diante, eu não sentia mais nada. A cada não que eu recebia, eu não sentia mais nada, muito pelo contrário, eu ficava cada vez mais motivado, com mais raiva de ir em frente, de conseguir realizar esse meu desejo. Olha o terceiro pilar, hein? A intensidade dos não. O não chegou, já a partir do terceiro não, ele disse que já não sentia mais nada. Não sentia dor nenhuma, muito pelo contrário. E começou a sentir motivação de seguir em frente. Ao segundo pilar, a vontade sempre forte, a vontade inquebrantável. Ela continuava forte e inquebrantável, apesar dos mais de 100 nãos que ele recebia. E sinais da alma? Os sinais da alma era tudo aquilo que a vida mostrava para ele, os gibis que ele lia, os filmes que ele assistia, não, aquele sentimento que ele tinha, né, aquele sentir de que eu vou estar nessa tela. Então ele estava na persistência, era uma coisa linda de persistência. Mas depois de mais de 100 nãos, aliás, antes de mais de 100 nãos, no meio desses 100 nãos, ele conseguiu coisas medíocres, né, papéis, assim, pontas medíocres. Inclusive o primeiro papel que ele recebeu, que ele aceitou fazer, foi um papel num filme pornográfico, sim, num filme pornográfico, de sexo explícito, inclusive. E isso, se fosse uma outra pessoa, com certeza, isso seria o ponto final em qualquer possibilidade de ele ser ator, porque infelizmente, quem faz um filme erótico, assim, um filme adulto, né, como se diz hoje, é execrado. Não consegue mais papel em cinema, nem em televisão, em nada. É realmente jogado no limbo. Para ele, então, apesar de todos os problemas que ele tinha, né, ele foi aceitar um papel nesse filme erótico porque ele precisava comer. Ele estava numa situação tão complicada, vou até contar rapidinho para vocês, porque é uma história até bonita. Ele estava morando na rua, em Nova York. Era morador de rua, dormia em uma estação de metrô. Ele tinha um cachorro, apenas um cachorro, que ele amava muito, que adorava o cachorro dele. Era um cachorro muito bonito. Todo mundo que via o cachorro falou, nossa, que cachorro bonito, né? Mas ele tinha o cachorro, e morava na rua, tinha dificuldade de comer. Até que chegou um dia que ele não tinha o que comer realmente. Ele estava passando fome, muita fome. E no desespero bateu, ele não tinha nada o que fazer, não tinha papel, nenhum trabalho para fazer, ninguém dava trabalho para ele.
Porque ele não aceitava outro tipo de trabalho que não fosse o trabalho de ator, ele queria ser ator. Era o desejo, a vontade inquebrantável que ele tinha. Então, você vê como a coisa era forte nele. Nada derrubava ele, nem ele morar na rua derrubou ele da vontade dele ser ator. E ele com o cachorro, com fome, ele pensou, puxa vida, o que eu vou fazer agora? Eu preciso comer, eu preciso me alimentar. Então, surgiu na cabeça dele a última coisa que ele poderia vender. Que ele poderia vender, porque ele já tinha vendido tudo que ele tinha. Vendeu o relógio, vendeu as boas roupas que ele tinha na mala, não tinha mais nada. Só tinha o cachorro. E como todo mundo achava o cachorro dele bonito, ele foi num pet shop e falou, olha, eu quero vender o meu cachorro. Será que alguém gostaria de comprar? Daí o dono do pet shop falou, fica aí, se aparecer alguém que gostar do seu cachorro, você pode vender, né? E não é que apareceu realmente alguém, um senhor, viu o cachorro, achou que o cachorro era lindo, né? Era muito bonito. Falou, eu quero comprar. E ele vendeu, segundo testemunhas, segundo ele mesmo falou, vendeu esse cachorro por $50. Ele pegou $50, entregou o cachorro e caiu em choro, né? Começou a chorar em prantos, né? Então saiu dali chorando, chorou muito, porque foi muito dolorido, muito difícil aquilo para ele. Ele pegou aqueles $50, foi no restaurante, comeu e aliviou a fome, a sede que ele tinha. Mas como ele disse, foi um dos dias mais difíceis da vida dele. Só não foi mais difícil, o dia mais difícil, porque também hoje ele teve outros dias difíceis, que foi a perda do filho e outras coisas, momentos muito difíceis que ele passou. Então ele vendeu o cachorro e depois disso ele ficou mais alguns dias perambulando pelas ruas de Nova York até que ele aceitou fazer esse papel no filme pornográfico que eu falei para vocês. Daí ele recebeu um bom dinheiro com esse filme pornográfico, daí ele conseguiu até morar em um lugarzinho melhor, comer um pouco melhor, mas ele continuou com a ideia de ser ator, de ser um ator famoso. E depois que ele fez filme pornográfico, que tinha essa ideia, essa vontade, ele foi assistir uma luta de boxe, e quando ele estava assistindo a luta, que ele viu o perdedor, né, quem estava perdendo, apanhando, e mesmo apanhando ele levantava para brigar, ele apanhava e caía, mas não desistia, até que levantou, caiu e não conseguiu levantar mais. Então ele olhou a história daquele boxeador, né, eu não me lembro o nome dele agora, um americano, e ele falou, puxa, eu vou fazer um filme inspirado na história desse homem. Foi aí então que ele teve veio na mente dele o roteiro de Rocky Balboa. Então ele foi para casa e começou a escrever o roteiro. Em alguns dias escreveu todo o roteiro de Rocky Balboa. Escreveu o roteiro, pôs embaixo do braço e começou novamente a ir atrás de tudo e qualquer estúdio, produtores, diretores. Praticamente ele foi em tudo e qualquer estúdio produtor da época. Como ele falou, como ele disse, recebeu mais de 100 nãos. Mas depois de mais de 100 nãos, um dos estúdios que ele havia já recebido não, leu com mais calma lá o roteiro que ele havia deixado lá e chamou ele, vem cá, contatou ele, vem cá. Nós gostamos aqui do seu roteiro aqui, do lutador, do Rocky Balboa. Nós vamos querer ficar com o roteiro. Pagamos $350. Ele falou, tudo bem, mas eu só aceito vender se eu for o Rocky Balboa, se eu for o astro. Eu falei, não, o que é isso? Não, nós queremos roteiro para dar para um grande ator de Hollywood. Não, e foi aumentando a oferta para ele. Não, então eu te dou 500 então, te dou 1.000, 2.000, 3.000. Não, eu só aceito vender se eu for o Rocky Balboa, se eu for o ator. A empresa falou que ia pensar, e ele, tudo bem, ficou por isso mesmo, mas passado algum tempo, os diretores lá analisaram o roteiro é muito bom, vai dar um filme fantástico. Vamos chamar aquele Zé Ninguém lá, então, vamos
Vamos tentar ver, dar um papel para ele? Os diretores se reuniram, decidiram isso lá, o estúdio, né? E chamou ele. Tá bom, tudo bem, ó, nós vamos dar um papel para você. Mas só que, como o estúdio não acreditava que o filme ia ser sucesso, porque ia ser estrelado por um Zé Ninguém, que era o Sylvester Stallone, era um Zé Ninguém, ia ser estrelado por um Zé Ninguém. Então o que aconteceu? Ele deu, olha, nós vamos dar apenas $350 para você e você vai ter então um percentual da bilheteria, tá bom? Você vai estrelar o filme, mas é só $350 de cachê aqui para você e um percentual que lá determinou da bilheteria. Ele aceitou na hora. Aceitou, fez o rock. O que aconteceu? O filme foi a maior bilheteria daquele ano, 1976. Estourou nas bilheterias nos cinemas do mundo inteiro. O filme ganhou o Oscar de melhor filme. Ele conseguiu um filme que rendeu bilhões, milhões e milhões de dólares, que deixou ele logo de cara milionário e logo de cara transformou ele num grande astro de Hollywood. E hoje, Sylvester Stallone é um dos maiores astros de Hollywood, é um produtor, é um diretor, é um cineasta famoso, respeitado, tanto que agora no último filme dele, agora a refilmagem de Rocky Balboa, ele ganhou um prêmio de críticos, de arte, pelo reconhecimento do trabalho dele, e está aí, um exemplo de persistência. Persistência é isso, gente. Persistência é seguir a vontade da alma e não se abalar pelos nãos. Bom, gente, só agora resumindo, para nós encerrarmos, para ver se vocês aprenderam. Então, diferença entre teimosia e persistência. Analise os 3 pilares do tripé. Primeiro, sinal da alma. Veja se você recebe algum sinal da alma. Segundo, vontade da alma. Vontade sempre forte e inquebrantável é persistência. A vontade diminui ao longo do tempo, não é vontade, é desejo. Então você pode estar na teimosia. E o terceiro alicerce é a intensidade dos nãos. À medida que você recebe os nãos, o não dói mais, opa, você está na teimosia. À medida que passa o tempo, os nãos que você vai recebendo, cada vez mais, os nãos diminuem a intensidade, opa, vai em frente, você está na persistência. Então, gente, é isso. Espero que depois desse vídeo, vocês não precisem mais apanhar, sofrer, levar, cansar de sofrer e ir para o fundo do poço para poderem realizar o que vocês têm de desejo, que têm de vontade e têm como meta de realização. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. Tudo de bom para vocês e até a próxima oportunidade. Tchau.